Olá, bom dia na paz do Senhor Jesus. Pensando aqui com Deus e meditando na Sua palavra, até sábado atrás, agora, dia 17, eu ministrei para a igreja baseado nessa história, nessa época que retrata a geração de Noé. A história está no capítulo 6 de Gênesis e no verso de número 5, diz assim: O Senhor viu que a perversidade dos homens tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, olha o tamanho da crise que a geração de Noé vivia. Crise de caráter, crise de temor a Deus, e crise de amor pelo próximo, crise de altruísmo, né? Altruísmo não quer dizer a pessoa que se importa com o outro, que compartilha com o outro, que se importa com o próximo, que divide o que tem com o próximo, que compartilha, que ama o próximo. Mas havia na geração de Noé uma predominância do egoísmo, da falta de amor ao próximo, crise de caráter, crise social, crise em todos os aspectos da sociedade de Noé. Mas o que me chama a atenção é que no verso 9 diz assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da época, ou da sua época, e ele andou ou andava com Deus. Então, o quanto isso nos fortalece nos nossos dias, essa palavra. Porque Noé, ele nunca foi um produto do meio. Noé viveu no meio, mas nunca foi igual às pessoas, igual ao sistema, igual o caráter dele andava na contramão do caráter dos homens da sua época. Noé foi íntegro, uma pessoa íntegra entre outras características, é uma pessoa inteira, uma pessoa que é inteira diante de Deus, que era, no caso Noé, era um homem inteiro, íntegro, inteiro. Ele vivia na integridade para Deus. E ele vivia no meio de uma geração má, perversa, corrupta, uma geração que era voltada para o mal o tempo todo. Na época de Noé, as pessoas pensavam no mal, praticavam o mal, viviam o mal, serviam ao mal, eram escravas do mal. Toda a vida, todo o contexto, todo o conteúdo da geração de Noé era para praticar e para servir o mal. Mas em meio a isso, a Bíblia diz então no verso 9 que Noé, ele era um homem íntegro no meio do seu povo, no meio da sua geração, e ele andava com Deus. O que eu quero falar para você, e o ponto final dessa reflexão, é que nós estamos também vivendo um tempo muito difícil, onde a crise em todos os aspectos é real, é um fato. Nós vivemos crise na família, crise moral, crise espiritual, crise de amor, crise financeira, crise de saúde, né? E crise de todo tipo, né? Nós vivemos a decadência de todos os princípios, de todos os valores que Deus deixou para que norteasse uma sociedade, para que norteasse um povo.
Nós estamos vivendo um tempo muito parecido em vários aspectos com a geração de Noé. Mas o que eu quero deixar para você que é animador, que o Espírito Santo me levou a perceber, é que nós temos algumas vantagens, algumas características dos nossos dias que nos tornam, que torna a nossa caminhada com Deus mais leve do que o preço que Noé teve que pagar para andar com Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que todas as pessoas da geração de Noé, todos os homens, toda a sociedade era corrupta, era má, era perversa. E Deus então, ele anda com Noé, mas só Noé e a sua família. Ele tem o apoio apenas da sua família, da sua esposa, dos seus 3 filhos e das suas 3 noras. Todos os demais da sociedade e da época de Noé eram contra Noé, porque pertenciam ao sistema de vida que contradizia a Deus e aos seus princípios e aos seus valores. Nós, porém, como igreja do Senhor na terra, nós temos muitas pessoas junto conosco. Nós não podemos deixar o inimigo nos afligir a ponto de nós pensar que estamos sozinhos. Nós vivemos em um tempo que o número que anda com Deus é menor, infinitamente menor do que o número que se deixou levar pelo sistema de corrupção, do egoísmo, da falta de amor ao próximo, da falta de verdade, de sinceridade, de honestidade. Vivemos um tempo nesse aspecto parecido com a geração de Noé, mas a nossa diferença, a diferença do nosso tempo, o que nos faz viver na presença de Deus e nos deve viver animados, é que, ao contrário de Noé, nós temos muitas pessoas que ainda não se curvaram para o sistema. Para esse sistema do mundo, de vida, que Paulo nos adverte dizendo, não vivam como esse sistema do mundo, não se amolde aos padrões do mundo. Mundo aí quer dizer sistema, a forma de vida que as pessoas sem temor a Deus vivem. Mas renovem a vossa mente, como Deus falou ontem para nós, através da minha esposa no culto, através do entendimento da palavra de Deus. E assim como Deus falou com Elias, Deus falou comigo e vem falando comigo já há certo tempo a respeito desse tema. E fala conosco nessa manhã. Deus disse para Elias, Elias, você não está sozinho. Não foi toda a nação de Israel que se curvou a Baal, a adorar a Baal como Deus, mas eu reservei para mim 7.000 joelhos que estão com você, que estão na mesma direção, que estão no mesmo propósito. Aleluia! No nosso tempo também, muitas vezes, parece que nós estamos sozinhos na batalha contra o mal, e a nossa batalha não é contra pessoas. Eu jamais vou lutar contra pessoas, porque o meu adversário não é pessoas. O meu adversário, a Bíblia diz que a nossa luta é contra os principados e potestades, ou seja, são demônios que usam, logicamente que para nos atingir ele encontra pessoas, mas a minha luta é contra quem está por trás do sistema. A luta da igreja é contra quem lidera esse sistema corrupto, é contra esse poder maligno que a Bíblia chama de Satanás, ou adversário da igreja de Deus. Mas nós não estamos, quem está vivendo com Deus, quem está andando com Deus,
logicamente que só o fato de nós estarmos andando com Deus, mesmo que nós estivéssemos sozinhos, mesmo que eu tivesse só eu e a minha família andando com Deus, por viver a sua palavra, por nos esforçar para obedecer a sua palavra, porque nós não somos perfeitos, mas a igreja ela vive dia a dia lutando contra a carne, contra o sistema, contra a corrupção, contra o engano, contra a mentira, contra o egoísmo. A igreja verdadeira ela vive em função de servir ao próximo, de falar a verdade para o próximo, porque não adianta nós passarmos por cima de princípios e não alertar o próximo que Deus é amor, mas também Ele é justiça e que Ele vai ter compromisso com a sua palavra, né? E Ele só vai nos abençoar se nós estivermos buscando viver segundo a sua palavra. Ele não vai abrir mão dos seus princípios. Deus é imutável, Ele não muda, Ele estabeleceu os seus princípios para que vivêssemos por Ele. Então, eu deixo para você essa palavra, assim como Deus falou com Elias: Elias, você não está sozinho. Também Deus está falando para nós, a igreja, para quem é a igreja? A igreja é quem recebeu Cristo como Senhor e obedece a sua palavra. O Senhor disse através de João: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês vão pedir tudo o que quiserdes e vos será feito. E também disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. Guardar aí é praticar, é viver segundo a palavra, segundo os mandamentos, e o maior dele é amar a Deus sobre todas as coisas e segundo amar ao próximo como devemos amar a nós mesmos. Então pense comigo, Deus está nos dizendo nesse momento que nós não estamos sozinhos. Eu tenho vivido dias de um amor muito grande sendo derramado em favor do meu ministério, em favor da minha vida, em favor da minha família, por parte daqueles que andam com Deus, daqueles que foram chamados pela sua graça, daqueles que vivem a palavra de Deus. Tenho sido cercado pelo amor de Deus, através até mesmo da minha igreja, da igreja que pastorei, de muitas e muitas e muitas pessoas que também lutam contra o mal, não contra pessoas. Então, receba essa palavra. Nós que estamos nos esforçando para andar com Deus, para obedecer os princípios e os mandamentos de Cristo, devemos nos alegrar no fato de que, se Noé, só ele e somente com o apoio da sua família, ele conseguiu andar com Deus e ele foi vencedor, ele se salvou e salvou a sua família, também nós venceremos, porque da mesma maneira que Noé andou com Deus e Deus andou com Noé, assim também Jesus disse na sua palavra no Novo Testamento, ele disse assim: eis que eu estarei convosco, aleluia, todos os dias, até que termine esse século, até a consumação desse século, ou seja, desse tempo que compõe o nascimento de Cristo e até a volta dele para arrebatar a sua igreja. Ele está conosco, então vamos andar com ele e ele vai andar com nós. Deus disse: eu ando com vocês até que, enquanto, melhor dizendo, vocês andarem comigo. O dia que vocês quebrarem a aliança, logicamente que a minha mão será retirada. Mas enquanto vocês permanecerem lutando fielmente e obedecendo a minha palavra, eu estarei convosco todos os dias. Dias de alegria, dias de luta, dias de doença, dias de saúde, dias de conquistas financeiras, dias de escassez financeira, dias de dor, dias de alívio, dias de vitória, dias de tristeza, dias de lutos, dias de agonias que às vezes nós passamos, batalhas, Quando o mal ele se enfurece, vem como uma onça voraz, uma serpente que quer assim nos engolir, mas Cristo então ele está conosco e a Bíblia diz que o Espírito Santo alvora a sua bandeira,
na nossa vida. O que quer dizer isso? Quando um exército alvora uma bandeira num território, está querendo dizer esse território pertence a tal nação. Quando você olha a história e vê que os homens que foram à lua pela primeira vez, eles alvoraram a bandeira na lua, ali estava querendo dizer que aquele território ali onde estava a bandeira americana, porque chegou alguém americano e estabeleceu um território americano. Quando o Espírito Santo alvora a sua bandeira na vida da igreja, ele está dizendo: aqui é território de Deus, aqui o diabo não entra, aqui o reino de Cristo está estabelecido. Eu tenho certeza, glória a Deus, aleluia, que eu não estou sozinho na batalha contra o mal, nem você que serve a Deus fielmente está sozinho, meu irmão e minha irmã. O Senhor está conosco e além do Senhor existem muitos joelhos que não se curvam para o sistema deste mundo, que não vive segundo o curso desse mundo, mas que vive conforme o salmista Davi disse: temos o nosso prazer na lei do Senhor e na sua lei nós meditamos de dia e de noite. E somos plantados juntos a ribeiros de águas, e damos o fruto na estação própria, e mesmo em tempo de seca as folhas não caem. Em tempos de crise como essa que nós estamos vivendo, nós conseguimos em Deus produzir sombra, porque as folhas não murcham, não caem. A árvore que Davi está falando ali, que aquele que vive segundo a palavra, ele é como uma árvore plantada a ribeiro, suas raízes estão recebendo água o tempo todo. Aleluia, igreja amada do Senhor, irmãos queridos que servem a Deus, independente da denominação que você pertence, mas se a tua igreja é uma igreja que vive a palavra, a tua denominação é uma denominação que prega a palavra, que busca viver a palavra, então nós estamos juntos, meu irmão. Assim como você não se curva para o sistema, nem eu e nem a igreja do Senhor. Nós aprendemos como Mardoqueu no tempo em que Deus levantou Mardoqueu para lutar contra um sistema, uma escravidão que estava sobre os judeus. E a Bíblia diz que Mardoqueu não se curvava para homens, ele se curvava apenas para o Deus de Israel. Nós dobramos os joelhos, nós colocamos o nosso rosto até em terra, mas fazemos isso apenas diante do único Deus, que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que o Espírito Santo renove a tua fé, aleluia, glória a Deus. Através dessa palavra, nós não estamos sozinhos, existem muitos joelhos que só se curvam para Jesus, que gemem por justiça, que clamam por justiça e que se mantêm firmes e fiéis aos princípios e mandamentos do Senhor da Igreja, chamado Jesus. Que Deus te abençoe.